Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 5ª reunião ordinária desse 4º ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima para que faça a leitura do artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Quero saudar a todos aqueles que estão presentes aqui no plenário, sejam todos muito bem-vindos a essa sessão, aqueles que nos assistem pela internet também, muito bem-vindos. Senhores vereadores, cópia da ata da 4ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, coloco em discussão única a ata da 4ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 4ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 4ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, o vereador Marco Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 61/2020 do GAPRE, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presidente em anexo, encaminhamos os projetos de lei 409, 410, 411, 412, 413, 414 e 415, 2020, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 409/2020 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de Lei 410/2020 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de Lei 411/2020 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de Lei 412/2020 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de Lei 413/2020 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de Lei 414/2020 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de Lei 415/2020 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ofício 56/2020 do GAPRE, acusa recebimento de ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento dos ofícios de números 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19, provindos da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com requerimentos de informações de número 189, de autoria do vereador Jairson Sabino, 190 e 191, de autoria do vereador Dagmar Nogueira. Acusamos ainda o recebimento das indicações de número 1902, 1903, 1904, 1905 e 1906, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 10 de fevereiro de 2020 dessa egrégia Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, Prefeito Municipal. Ofício 58/2020 do GAPRE, acusa recebimento de ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento dos ofícios números 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, provindos da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com requerimento de informação número 192, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Acusamos ainda o recebimento das indicações de números 1907 a 1913, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2020 desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, Prefeito Municipal. Ofício número 14/2020 da FMD. Balancete mensal. Prezado senhor, encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de dezembro de 2019. Na oportunidade, colhemos do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações se fizerem necessárias. Respeitosamente, Silvio Roberto Munhoz, presidente da Fundação Municipal de Desportos.
Moção 158/2020, Paulo Zwifka. Moção de aplauso ao atleta Arthur Meireles da Costa pela conquista do Grand Slam 2020, realizado em Vitória, Espírito Santo, garantindo uma vaga nos Jogos Pan-Americanos 2020 em Washington, Estados Unidos, como atleta titular de taekwondo da seleção brasileira. Indicação 1920, de Mar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica na rua Otto Emílio Becker, bairro Bemerval. Indicação 1921, de Mar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica na rua Raulino Rastreiter, bairro Bemerval. Indicação 1922, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica na rua General Euclides Zenóbio da Costa, bairro Bemerval. Indicação 1923, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica na rua Professor Antônio Quimelli, bairro Colonial. Indicação 1924/2020, de Mar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica na rua Walter Lindsmayer, bairro Oxford. Indicação 1925, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica na rua Alfredo Zirut, bairro Cruzeiro. Sua Excelência, senhor Peter Alexandre Knoibiller. Ofício. Prezado senhor presidente, através do senhor presidente dessa comissão, vereador Nivaldo Bogo, solicito o agendamento da sessão especial para o dia 27 de fevereiro, às 9 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, para julgamento do denunciado senhor César Augusto Acosta de Godoy. Solicito também que convoque o suplente do PSB, senhor Fernando Velichinski, para a sessão, diante do impedimento do vereador Dagmar Nogueira. Solicito que seja por Vossa Excelência notificado e intimado o denunciado, por si ou por sua procuradora, para se fazer presente à sessão, onde poderá exercer o direito de sustentação oral pelo tempo de até 2 horas. Sem mais se tratar, se apresenta o senhor presidente dessa comissão, o vereador Nivaldo Bogo. Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, ofício 27/2020. Sua Excelência, o senhor Peter Alexandre Knoibiller. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando respeitosamente e de ordem do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, Tiago Burlani Neves, envio a Vossa Excelência o ofício COGER número 27/2020, com o despacho 473/2020, em resposta ao ofício 007/2020. Em tempo externo, votos de consideração e permanência à disposição para quaisquer informações úteis ao interesse público. Respeitosamente, Janaína Medeiros Corse, técnica administrativa. Obrigado, vereador. Senhor Ordem do presidente. dia. Pois não, vereador. Beleza. Senhor presidente, senhores vereadores, então o secretário já leu o ofício da solicitação da audiência no dia 27. Eu queria me certificar, essa sessão serão transmitidas, né? As sessões de julgamento. Sim. Eu quero também aproveitar e convocar os membros da comissão processante para uma reunião após essa sessão na sala das comissões, né? O vereador Edmar e o vereador Sabino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, respondendo ao vereador Nivaldo Bogo, sim, assim como todas as sessões, ela é pública, né, e nós temos disponibilizado o acesso via internet às pessoas que não podem vir até aqui, então essa também será transmitida. Já encaminhamos a programação para a convocação para a sessão tanto do dia 26 quanto do dia 27, então do dia 26 às 14 horas, do dia 27 às 9 horas da manhã. Os senhores vereadores já programem-se para que a gente possa estar trabalhando nesses 2 dias, nessas 2 sessões especiais. Dentro da ordem do dia, eu encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 409, 410, 411, 412,
413, 414 e 415. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a moção 158. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de dezembro da Fundação Municipal de Desportos. Em segunda discussão, projeto de lei número 405 de 2020, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul. Em discussão? Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 405 de 2020 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 405 de 2020. Em segunda discussão, projeto de lei número 406 de 2020 do Executivo Municipal, que autoriza a celebração de parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco com a Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, FETEP, de São Bento do Sul, por meio de termo de fomento e da outras providências. Em discussão? Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação projeto de lei número 406, 2020, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 406. Eu encaminho o referido projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para nova redação em algumas situações já apontadas em outra discussão. Em segunda discussão, projeto de lei número 407 de 2020, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação projeto de lei número 407 e solicito os vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 407. Em segunda discussão, projeto de lei 408 de 2020, do Executivo Municipal, que autoriza a administração municipal a promover o ressarcimento de danos causados aos munícipes que menciona e dá outras providências. Em discussão? Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 408 de 2020 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 408 de 2020. Olha só. Palavra livre. Nós temos 8 vereadores inscritos e temos o tempo disponível de 12 minutos para cada vereador para as suas manifestações. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich. Senhor presidente, Pois não? eu vou precisar me ausentar. Eu me inscrevi, eu peço que retire meu nome ali, por favor. Ok. Peço então autorização para deixar o... Fica à vontade, vereador. Obrigado. Fica à vontade. O primeiro vereador inscrito? O número do Jaime é o número 8, por favor, retire do sorteio.
3. Vereador Ed Salomão. Vamos abster. Próximo vereador. 4. Vereador Fernando Malon. O senhor tem o tempo de até 12 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, internautas que nos acompanham. Fiz o requerimento da Tribuna Popular Livre, já está confirmado, foi em contato com o representante da ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, senhor Antoninho Luiz Baldiceira, que é diretor de regulação da ARES. Ele já está agendado, senhor presidente, para o dia 23 de março, uma segunda-feira, para ele vir nos dar alguns esclarecimentos sobre a questão do aumento do valor da água em São Bento do Sul. Então, já fica avisado, a população também já fica sabendo, muita gente tem questionado a gente. Segundo ponto, senhor presidente, quero dar parabéns à chapa 1 da ASP, teve eleição hoje, foi uma eleição bastante concorrida, total de 528 votos, isso é bastante. A chapa 1, encabeçada pelo Alisson Rastreiter, é isso, né, Alisson Rastreiter? Alisson do Prado, desculpe, Alisson do Prado. Ele ganhou com 354 contra 161 votos. Foi uma boa vitória. Nós estamos felizes, porque o Alisson faz parte da diretoria do sindicato também, e isso, a gente estava torcendo para que ele ganhasse, porque há o objetivo, a intenção de haver uma aproximação do sindicato com a ASP, de fazer com que os trabalhos sejam feitos, não o tempo todo conjuntos, mas mais próximos. Isso vai beneficiar bastante tanto o sindicato como a ASP e, obviamente, por consequência, aos servidores. Então, eu dou meus parabéns, fico feliz com essa vitória, parabenizo a toda a equipe que esteve junto nesse trabalho de convencimento dos servidores. Acho que é um grande momento para nós revitalizarmos, né? Nós não, eu não sou da ASP, mas para revitalizar a ASP, que estava com vários problemas, e agora fazer com que isso aconteça. Eu dei entrada, eu trouxe a pedido do senhor presidente do sindicato, presidente Peter, hoje um ofício, uma solicitação para que pudesse ser cedido o auditório da Câmara na próxima sexta-feira, dia 28, para se fazer a Assembleia Geral, para começar a discutir a questão da negociação coletiva. Então, se Vossa Excelência puder despachar, acho que não foi lido hoje, mas eu trouxe há pouco, está com o secretário, o senhor Dumont. Se o senhor puder dar uma olhada e dar uma resposta. Me permite? Pois não? Se não tiver nada agendado, de plano já autorizo a realização sem problemas, então, mesmo. Depois a gente faz a oficialização disso, mas é só uma questão de ver se tem alguma coisa agendada já. Certo. Se não tiver, vai ser sexta-feira que vem. Começa a primeira convocação às 18 horas e a segunda convocação às 18h30. É o momento de a categoria, agora com a nova direção do sindicato, de montar a pauta de negociação com o Poder Executivo. É um momento importante e ficam, então, os servidores, não só os filiados ao sindicato, mas qualquer servidor está convidado. O sindicato ainda vai fazer os avisos todos, a divulgação, não só a publicação oficial, mas a divulgação para que haja uma boa participação. Eu agora, quando a gente recebe pouco tempo, a gente reclama. Me dá uma Pois parte, não. vereador? Pois Talvez nesse período volto que o senhor queria falar. Eu gostaria de, com sua anuência, senhor presidente, como não vou fazer uso da palavra, eu queria só fazer o registro do falecimento, e eu tive lá, essa semana em Rio Negrinho, do ex-presidente do SAMAI lá, o Mário Pscheit.
acabou falecendo essa semana, e um companheiro aí de São Bento, e Rio Negrinho, trabalhamos juntos, o Samai, sempre uma parceria aí, ele acabou falecendo essa semana e nós estivemos lá, então, só para deixar registrado em ata aí. Obrigado pela parte, vereador Fernando. Só um minutinho, senhor presidente, só quer pegar um papel. Na última sessão, por conta do afastamento do secretário municipal de saúde, eu havia me manifestado sobre o requerimento de informação que fiz em agosto de 2018. No dia 30 de agosto de 2018, eu fiz a defesa do requerimento, que foi aprovado por unanimidade, e agora, óbvio, na época foi respondido, eu estou em mãos com o meu requerimento e com a resposta que o secretário deu àquela ocasião, que, de certa forma, confirma muito do que foi falado no programa de rádio que ele deu entrevista. Eu não lembro se foi com o falecido Jorge Lemos ou foi com Chaves, na época. Eu acho que foi com o Lemos. Ele deu uma entrevista na época, e este vídeo eu compartilhei nas redes sociais lá de 2018, aquela discussão, porque na defesa do requerimento eu expus tudo o que tinha sido colocado naquela denúncia que vazou para tudo que é canto, e na época eu expliquei que eu até iria com muita cautela, porque denúncias vêm de monte, denúncia apócrifa vem de monte, e a gente não sabe, às vezes, a fidedignidade disso. Mas, na época, eu expliquei como o secretário foi ao rádio e confirmou, tentando se justificar, justificando-se, foi por conta da manifestação do secretário, na época, que fiz aquele requerimento. Foi um requerimento extenso, com 19 itens, e aqui, na resposta, ele diz o seguinte, num dos pontos aqui. Deixa eu só me vir aqui se eu acho. No item 4, que eu fiz o requerimento, eu perguntei, não vou mencionar o nome aqui, isso está documento, quem quiser ver no site pode ver, no site da Prefeitura, e eu perguntei se foi autorizado o passar na frente um exame para uma funcionária que estava em tratamento para gravidez. E aí ele disse, sim, com pedido de prioridade pela doutora Melissa, a médica, em 26 de março de 2018. Sim, conforme a orientação da doutora Melissa, a paciente está fazendo uso de medicamento indutor de ovulação e a ultrassonografia teria que ser feita exatamente no 20º dia do ciclo menstrual, especificadamente, visto que as mulheres ovulam em um único dia do mês. O médico autorizador escreveu não priorizado e, como justificativa, inseriu ok no campo. Isso significa sim ou não. A funcionária Vanilza dos Santos, na ausência do médico autorizador, e ao ver o ok, baseou no pedido da médica, agendado o procedimento. Em data de 27 de agosto, portanto, 5 meses após o ocorrido, o autorizador fez uma anotação do próprio punho, solicitando informações a respeito da autorização. Ele está dizendo, portanto, que o exame de ultrassonografia foi para verificar a questão da ovulação para fins de gravidez. Quando tem, e eu lembro que na ocasião eu mencionei que uma cidadã tinha comentado na época, ela disse, estou feliz, consegui minha autorização para fazer meu ultrassom do meu pré-natal. Só que meu filho já nasceu e está com 4 meses. Quer dizer, não se dava os ultrassons para quem precisava, por lei, até de lei, mas dava para quem queria engravidar. Não é o caso. E também teve uma outra situação que foi falado que seria para para se apresentar o exame ao INSS. Eu não estou achando aqui agora, mas que a pessoa tinha sofrido um AVC e ele foi fazer o exame posteriormente para se verificar as sequelas. Para quê? Para encaminhar ao INSS. Encaminhar para o INSS é para algum benefício previdenciário.
não é para o tratamento. E ele menciona aqui. Ora, as pessoas precisam de exames para fazer os seus tratamentos de saúde. Fica complicado. E aí a pessoa é autorizada a passar na frente para fazer um exame, para verificar se ele ficou com sequelas, para pedir um benefício previdenciário. Para isso, a pessoa... Eu digo, se existe exame sobrando, até pode fazer para quem precisa desse tipo de coisa. Mas, se não tem exame sobrando e não tem, então, pega-se e dá primeiro para quem precisa para fazer algum tratamento de saúde, e não para buscar o benefício previdenciário, possivelmente encosto, uma aposentadoria por invalidez. Nestes casos, que a pessoa vá a um médico particular e pague este exame. Então, não justifica estes argumentos aqui, né? E eu lembro, eu mencionei, eu vi naquele vídeo, que o doutor Manuel disse o seguinte: como o médico autorizador não estava no dia, eu autorizei, é médico, e disse, não sei quem é, nem nunca vi a paciente. Querendo dizer com isso que não houve nenhum favorecimento. O que acontece é o seguinte: como é que uma pessoa, tudo bem, ele é médico, como é que uma pessoa autoriza passar o exame na frente se ele não consultou o paciente, já que o médico autorizador não tinha autorizado? Como é que ele autoriza passar na frente? São esses pontos, além da questão que eu não sei se está em investigação, da questão da clínica da esposa dele, que eu agora, com base nessas respostas que foram me dadas, que eu vou encaminhar, então, para a delegacia de polícia, para se ajudar em alguma coisa nas investigações, para que... são muitas... As minhas perguntas são bastante técnicas e exatas, e, no caso da resposta, também bastante técnicas. Então, isso para que a polícia possa fazer as apurações, se achar conveniente. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, vereador inscrito. 6. Vereador Marco Redlich. O senhor tem o tempo de até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Todos que estão aqui na plateia, nos assistindo na noite de hoje, aos representantes da imprensa e a todos os internautas que sempre nos acompanham através das redes sociais, meu boa noite. O primeiro assunto que me traz aqui é um assunto feliz e importante para a comunidade da qual eu faço parte, moro no bairro Mato Preto, e na sexta-feira agora vou deixar aqui um convite para a população da cidade, e em especial a população do bairro Mato Preto, para a inauguração dos espaços que foram remodelados na Escola Básica Municipal Sofia Schwedler, no dia 21 de fevereiro, sexta-feira agora, às 19 horas. Então, toda a comunidade do bairro está convidada para ir até a escola, conhecer os espaços, os novos espaços que foram trabalhados em obras desde o ano passado. Então, a Escola Sofia é uma ótima escola, tem uma educação muito boa no bairro do Mato Preto, e a escola precisava de algumas ampliações e alguns reparos para melhor atender os alunos. Então, a gestão municipal, através da Secretaria de Educação, realizou esse esforço para poder reformar a escola. E então, na sexta-feira, agora, dia 21, está sendo inaugurado esse espaço, também com reunião para os pais e depois com palestra. Então, vai ser um evento bem completo. E eu gostaria de deixar aqui os parabéns também, em nome da Dirce, que é a diretora da escola, para toda a equipe da Sofia Schwedler, seus professores, coordenadores, todos que trabalham na unidade e que fazem a escola ter uma educação de qualidade para toda a população do bairro Mato Preto, bairro Fundão também, que são as cercanias da Sofia Schwedler. Então, fica o convite, não só para quem é do Mato Preto, mas quem quiser conhecer parte desses investimentos que estão sendo feitos na educação, que são vários, né? São várias escolas que estão passando por processo de reforma e melhorias. Então, esse é mais um que está sendo entregue pela gestão municipal na sexta-feira, às 19 horas. Também gostaria de falar sobre as obras que estão acontecendo nas ruas Jorge Zipperer e Tomás Vidal Teixeira, até porque, por diversas vezes, recebo questionamentos também, quando a gente está acompanhando as obras, e mesmo pela rede social, sobre o cronograma das obras e sobre o resultado que essas obras vão ter para a cidade de São Bento do Sul.
Então, para quem não citou, na verdade, essas ruas formam, né, são duas ruas que a gente conhece como Rua da Delegacia, mas uma parte dela, de onde começa no entroncamento com a Benjamin Constant, ali onde é o Sesc, onde está sendo construído o Forte, até a Due Pizza é a Jorge Zipper, e depois passa a se chamar a Tomás Del Teixeira. E quando foram anunciadas as obras de saneamento na área central da cidade, também nos bairros Tirã, Progresso, 25 de Julho, bairro Rio Negro, que começaram já há 18 meses, eu lembro que trouxe aqui para o plenário da Câmara e sugeri que a administração municipal, através da Secretaria de Planejamento, bolasse um projeto diferenciado e que, como sugestão, trabalhasse esse projeto diferenciado na Rua da Delegacia, já que ela ia passar por obras para a implantação do esgoto sanitário. A gente sabe que não tem como implantar a tubulação do esgoto sanitário e fazer todos os ramais de ligação sem causar transtornos na via muitas vezes deixando marcas. Então, por que não repensar o modelo que a gente está usando em São Bento de urbanismo dentro das ruas da cidade? Então, eu lembro que eu fiz a indicação aqui na Câmara, em 2018 ainda, encaminhamos ao urbanismo, conversamos lá, fizemos reuniões com o secretário Chuves, com o Rodrigo, para a gente pensar uma forma diferente para ter ruas na cidade com melhor acessibilidade para o pedestre, para o ciclista e também para os motoristas. Já pensando no futuro, não pensando no agora, pensando como a cidade deveria ser daqui para frente. No telão, eu tenho uma imagem do projeto que foi feito pela Secretaria de Planejamento na época, já trouxe aqui na Câmara, e então ali a gente consegue ver, ter uma noção de como que é para ficar a via. Então, ela tem calçada aos dois lados, a nova calçada está sendo feita, um lado já está quase terminando, eles estão lá no Topa Tudo, finalizando os trabalhos de implantação da calçada com paver e acessibilidade em todo um lado, e o outro ainda está em obras. E aqui a gente vê nessa imagem justamente um ponto onde é feito o alargamento da calçada, que algumas pessoas até se perguntaram, mas por que está mais largo? Ali na frente da JL, por exemplo, perto da padaria Bertovan, tem um alargamento desse. Mas isso é um ponto de ônibus, o que vai ser, por que tem essa parte mais larga? É justamente onde vão ser as faixas de pedestres. Então, quando tem a faixa de pedestre, é feito esse estreitamento da via para ficar só as duas pistas, para facilitar justamente a vida dos pedestres, e nesse local ali vai ser uma área de convivência, então vai ficar uma área com bancos, lixeiras, para trazer uma nova urbanização realmente para toda aquela região. A gente vê aí na imagem também que a ciclofaixa está sendo implantada, vai garantir o espaço exclusivo para os ciclistas, e ainda assim se mantém as duas pistas de rolamento. Na imagem ali os carros tem um carro vindo e outro indo, né? Mas a gente sabe que depois de finalizada essa obra vai se tornar uma via de mão única. Então a única diferença na prática desse projeto é que os dois carros deveriam estar vindo. E no lado esquerdo ali, onde aparece um pergolado, atrás dele são vagas de estacionamento. Então vai ter estacionamento de um lado, onde cabe, né? Nem toda via vai caber estacionamento, porque ela vai estreitando, principalmente a Tomás Del Teixeira, e a ciclovia tá sendo feita também, e as calçadas com atenção especial para esses pontos de travessia, para tornar a travessia mais segura. Então, a gente está chegando ao ponto em que a gente vai poder ver esse projeto se tornando realidade. Eu lembro quando eu divulguei isso nas redes sociais, até quem for olhar na minha página, lá em 2018, quando isso foi divulgado, havia muito descrédito, né, das pessoas, no papel é bonito, mas isso nunca vai virar realidade, nunca que isso vai acontecer em São Bento, e a gente vê que os trabalhos agora estão avançados. Os moradores e os comerciantes dessas ruas têm enfrentado realmente dificuldades por causa das obras, porque foi trocada a rede d'água pelas calçadas, dos dois lados foi implantada a rede de esgoto, estão sendo feitas calçadas e ainda falta pavimentação. Então, são alguns meses de obras, mas com certeza o resultado para quem está naquela via e para toda a população que vai utilizar essa via, que vai passar a ter mais fluxo ainda, é super positivo. A gente vai ter segurança e qualidade num projeto que eu entendo que é um projeto que deveria ser adotado daqui para frente em São Bento, por qualquer administração, para a gente reformular a forma de urbanização da nossa cidade. Então, esse era o meu sonho, quando apresentei, e lá parecia também só um sonho, porque a gente achava que dificilmente ia sair do papel, mas lá a gente vai ver isso acontecendo. Então,
A obra de pavimentação já está, inclusive, licitada, mas ela não aconteceu ainda porque precisa primeiro finalizar as calçadas, justamente por causa da colocação no meio-fio, para depois o asfalto dar fixação para o meio-fio e não precisar quebrar o asfalto depois para terminar as calçadas. Então, assim que elas terminarem, vai ser feita a pavimentação. Eu imagino que no máximo 2 meses todo o trabalho está finalizado e a rua vai estar com essa nova cara, com esse projeto que foi apresentado aqui. O senhor quer uma parte, vereador Fernando? Sim, concedo. Uma pergunta e uma consideração. A Alexandre Bineman, ela já está fechada para trânsito? Porque me falavam que iam começar a pavimentação ali. A Egon Hussmann. Egon Hussmann, na verdade, foi feita a raspagem? A raspagem, a fresagem foi feita, e agora eles vão começar a retirar as lajotas, na parte que tem as lajotas, para depois vir com a pavimentação. Ela não está fechada, ela está passando trânsito. E a Alexandre Bineman e a Áustria já foram pavimentadas no final do ano passado. Né? Qual que é Alexandre Bineman? A Alexandre Bineman é justamente a continuação da Egon Hussmann, quando passa a rua da delegacia e vai chegar até a capela mortuária, lá, de frente para o cemitério. Eu sempre achei que aquele pedaço era Alexandre Bineman. Ali que fosse Egon Hussmann. Tá. Outra, aí é uma consideração. Vai ter ponto de ônibus em algum lugar? Vai. Veja com o pessoal, para fazer o ponto de ônibus com recuo, para não acontecer o que aconteceu no supermercado União. Sim. Né? Porque esses dias eu fui passar, era 6 e pouco da tarde, quase 7 horas, fui passar lá, eram 2 ônibus parados e aí não... Parou tudo. E parou e não foi pouco, foi uns 3, 4 minutos, porque até pagar, tal. Então, só para ter esse cuidado lá, porque já que vai ter esse espaço todo, para ter esses recursos para os ônibus. Só isso, obrigado. Sim, vereador Fernando, no projeto, os pontos de ônibus da rua serão recuados, né? Então, justamente vai ser ele é já antes da faixa de pedestres. Então, ele aproveita o final do estacionamento, né? Se perdem 2 vagas de estacionamento, é o recuo do ônibus. Ele não vai parar sobre a pista, atrapalhando o fluxo dos veículos. E das faixas são, em toda a extensão ali, são 5 faixas de pedestres. Então, começa a primeira ali no Sesc, já bem em frente ao Sesc, depois tem em frente à gráfica JL, tem ali na Dui Pizza e mais 2 na Tomás Dal Teixeira. São 5 faixas que estão previstas. Ponto de ônibus eu não sei dizer, mas eles vão ficar daí só de um lado, porque vai passar a ser mão única, né? E essa semana o secretário Chuves esteve numa live justamente falando sobre mudanças do trânsito, quando ele reforçou essa ideia do binário central. Então, a gente já tem que começar a colocar em mente o que vai acontecer aqui no centro. Então, finalizada essa obra, na Rua da Delegacia, ela vai passar a ser mão única. Então, quem estiver na área central e quiser ir para Centenário, vai passar pelo centro administrativo da prefeitura, que é a Rua Benjamin Constant, vai passar pelo Forte, pela Rua da Delegacia, e no Topa Tudo vai para Centenário. Quem vem da Centenário, a partir do Topa Tudo para o centro, a Rua Capitão Ernesto Nunes só vai descer, então em frente ao Germânia, aqui em frente ao INSS, ela vai ter mão única indo ao centro. E a novidade é em relação a Barão do Rio Branco, que vai passar a ter uma mão inglesa, né? Então, se você estiver vindo da Centenário e chegar na Barão do Rio Branco, não precisa fazer todo o anel central. Você pode já pegar Barão do Rio Branco, passar em frente ao shopping, voltando para Centenário pela rua da delegacia. E entre essas ruas ainda tem a Rua das Acácias, por trás do shopping, quem quer fazer alguma alternativa. E a Egon Hussmann, que vai ser pavimentada agora, vai servir justamente para cortar um pouco o caminho. Quem quiser voltar para o centro, entra na JL e já volta para a área central aqui pela Quality Lavanderia. Não precisa ir até o Topa Tudo para poder voltar. Mais uma parte? Sim. É o seguinte, na Barão do Rio Branco, que vai ser mão inglesa, eu escutei a entrevista do secretário, vai ter alguns lugares para estacionamento. Porque, na verdade, vai ser 2 pistas só. Né? Então, vai poder fazer as 2 pistas e lugar para estacionamento em algumas. É importante, porque aquela rua, de fato, ela, sem o estacionamento, ela, comercialmente, ela ficou tremendamente prejudicada. Então, que se veja isso. Eu vi que o secretário falou que vai ter alguns lugares e tal, que veja que seja bem generoso nesses lugares lá. Obrigado. Sim, inclusive, acho que vai ser priorizado vagas de idosos, deficientes, né, nessa parte da Barão do Rio Branco. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 12 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores de casa, boa noite a todos. Eu fui orientado a fazer uma resposta por uma citação na rede na mídia social. E claro que é um caso que esse cidadão já vem repetindo, já atormentou muita gente nessa cidade, e não é diferente conosco, não é? O prazer dele parece que está em torno disso, mas trata-se de um texto que está no Face, né? Onde se refere aos valores pagos a um Instituto de Desenvolvimento Integral, que é a instituição que nós fundamos em 2006, onde ele devia estar dormindo nessa época, ou aprendendo a jogar bolinha de gude, para acolhimento de crianças em situação de risco. Nós fomos praticamente convocados pelo governo municipal na época, Dr. Fernando Turic, para assumir, porque a instituição que tinha assumido tinha abandonado, estava largando, foi feito um processo licitatório, as instituições não estavam aptas a assumir, e a finada Dona Maria Rita, que era secretária então, nos procurou e foi feito todo o trâmite legal para que nós pudéssemos, então, cumprir o nosso papel. Na época, 2015, eu presidia e respondia pelo Instituto de Desenvolvimento Integral. 2016, já não mais, por causa do processo eleitoral, político, essa coisa toda. Então, é óbvio que esse cidadão, que é um advogado, e como todas as profissões, inclusive engenheiro agrônomo e professores, nós temos os bons e nós temos essas qualidades de profissionais, né? Deveria saber que 2015 não era o ano que eu estava na política. E deveria saber que o prefeito, então, em exercício, era outro. E deveria saber que tem documentos, só procurar documentos, que eu saí da presidência, está registrado em cartório, e estava tudo muito bem explicado. Mas acontece que o prazer dele é infernizar a vida dos outros. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada nem para essa gestão, nem para a anterior, nem para a anterior. Nossa instituição foi fundada na gestão do prefeito Fernando Malon, que hoje é vereador. E eu nunca precisei de dinheiro, nós nunca precisamos de dinheiro, lá não entra dinheiro público, nem do prefeito, da prefeitura municipal, nem estadual, nem federal. E nós nos sustentamos por milagre a cada dia, porque foi direção de Deus para nós fundarmos essa instituição para ajudar as pessoas. Claro que tivemos que fazer outro CNPJ, que responde hoje pelo abrigo institucional, que é uma parceria, que é uma licitação, que foi feito e publicado como toda a licitação é feita, e é público isso, né? Então, ele coloca assim: insatisfeito, procurei a Controladoria Interna, na época era chefiada pela senhora Eugênia Delomo, a qual me confidenciou que o contrato era meio estranho, mesmo e que já havia sido determinada uma auditoria desse contrato. A mesma informação me foi dada pelo então procurador do município, senhor Jean Carlos Grossi. Eu não entendo porque os dois que deu a informação não levou para o Ministério Público. Se eles tinham dúvida, então são negligentes. Tanto a dona, né, que eu não acredito, né, a dona Eugênia, quanto o Giancarlo, são negligentes. Mas, enfim, é melhor acreditar, né, numa manipulação das informações desse cidadão,
Aí, acompanhado o processo de transparência, ver se o contrato continuar em vigor, claro, é por 5 anos, termina agora, vai ter outra licitação, e outras instituições podem participar, está aberto. E é renovável anualmente, a cada 12 meses, e toda a renovação que houve desde então, tem outro presidente, outra pessoa está assinando, responde civil, publicamente, né, pela instituição. Na época fiz o pedido de informações, também publiquei aqui no Facebook, onde questionava os valores gastos com cada criança acolhida, uma vez que nenhum pai de família gasta R$5.000 por mês a um único filho. Não, ele está equivocado, ele mente. Não é 5 mil, lá no acolhimento é mais, passa de 7 mil. Mas não sou eu que defino isso, não são as técnicas, não é o prefeito municipal, não é a secretária de assistência social. Quem define isso é a lei federal, é uma resolução federal. Então, ele deve questionar o presidente da República, deve questionar o Ministério da Saúde, o Ministério da Assistência Social, né? Não somos nós que definimos. Ele leu o edital, e no edital fala sobre isso. Então, é um senhor de má índole, porque põe situações vexatórias aqui, não tem necessidade. Chega a dar vontade de botar filho para a rua, para que ele venha a ser acolhido pelo ID, porque certamente pelo valor repassado pela prefeitura, estaria vivendo melhor do que lá em casa. Pois então coloque o filho na rua, e aí vai ser tomada todas as providências cabíveis, e você vai responder, cidadão, um advogado dizendo uma coisa dessa. Vocês devem imaginar, e lembram os adjetivos que eu já dei dele aqui, não vou fazer de novo, porque senão ele vai... E daí eu sou o culpado. Então, coloque os filhos dele na rua, não tem problema. Nós acolhemos os filhos dele. Vai sim, deve ser melhor tratado na alimentação, na moradia, no trato emocional, no cuidado com a psicóloga, com a pedagoga, com a assistente social e com a coordenação. A coordenadora vai ser mãe dele e vai tratar melhor que ele a esposa dele, com certeza. Isso vai. Porque o resultado dos que estão abrigados lá é um dos melhores resultados do Brasil. É só ir lá na Secretaria de Assistência Social e perguntar para as técnicas esse dado. É fácil, mas como o cidadão não tem uma abertura, não tem trânsito, não tem credibilidade para ir até as instituições, né, públicas para perguntar, não vai. Fica jogando essas coisas no ventilador. Bom, ainda espero o resto das informações que pedi, espero que os nobres vereadores, em especial Dagmar Nogueira, esclareçam e justifiquem esses valores, afinal, o ID foi representado pelo vereador na assinatura do contrato, 2015. Ora, eu não tenho que mandar nada para ele. Aliás, a instituição, eu sou hoje um voluntário e atendo lá voluntariamente, como terapeuta pastoral, todo dia, estou lá. Agora, se ele quer informações, e qualquer pessoa dessa cidade tem direito a informações, é só fazer um requerimento, vai para a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social vai requerer do abrigo, né, do institucional, da instituição, que responde hoje, e vai responder tecnicamente, sem problema nenhum. Qualquer um dos vereadores pode pedir essa informação, qualquer um dos cidadãos de São Bento pode pedir essa informação. A despeito da régua que ele usa, nós não devemos nada para ninguém. É tão bom falar isso nessa tribuna. Eu não devo nada para ninguém, a instituição não deve nada para ninguém. Muito pelo contrário, a instituição e as técnicas até colocaram dinheiro, porque, infelizmente, um médico psiquiatra custa caro para se pagar um psiquiatra em São Bento do Sul, porque a saúde de São Bento do Sul não tem um médico psiquiatra à disposição das crianças que estão abrigadas ali. Né? Então, médico, às vezes psicólogo, profissionais, material escolar, tudo que precisa, essa criança tem o melhor. Por quê? A legislação federal diz que tem que ser X reais para cada criança. E a prefeitura tem que obedecer. E mais ainda, isso é um TAC, um termo de ajuste de conduta, que o nosso ex-prefeito, Fernando Turque, acatou e colocou em prática. Porque já estava lá há, acho que, 12 anos, esse TAC. Então,
porque nós tínhamos crianças, 7 crianças em São Bento do Sul, que estavam espalhadas, e as famílias não poderiam visitar, e não tinha como fazer um trabalho de reinserção social na família. Então, esses adolescentes profissionais, né, que costumam medir as pessoas de bem dessa sociedade, dessa cidade de São Bento do Sul, com as réguas quebradas, furadas e tortas do seu caráter, acha que todo mundo é igual. Não, nós não somos iguais. Nesta cidade, nesta Câmara de Vereadores, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade de maneira geral, existem boas pessoas. Existem pessoas de boa índole, pessoas honestas, pessoas que trabalham para o bem da comunidade, pessoas que doam de si. Óbvio que esse cidadão não sabe o que é isso. A gente compreende, e a gente até tolera, né? Então, eu sugeriria a esse cidadão que procure a Prefeitura Municipal, procure a Secretaria de Assistência Social, para as respostas que ele tanto anseia, que até hoje não chegou na mão dele. Isso não é um problema meu. Isso é um problema dele. E que ele vá, agende com a Secretaria de Assistência Social, vá visitar o abrigo, não é? E vá visitar, faça uma visita para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e pergunte para eles o que é que acontece lá. Faça uma visita para a secretária e converse com ela, pergunte o que acontece lá, porque nós estamos sendo fiscalizados constantemente. Então, ele não é um fiscal, mas tem agentes fiscais que fazem esse trabalho muito bem lá na instituição e que podem dar a resposta que ele precisa. Então, é mentira, não é 5 mil, às vezes passa de 7 mil, mas não é uma determinação nossa, é uma determinação federal, que a Prefeitura Municipal tem que cumprir cabalmente, porque senão o prefeito sofre as consequências. Senhoras e senhores, muito obrigado. Convocar a população para dia quarta-feira próxima, às 14 horas, dia 26/2, nós aqui na Câmara de Vereadores para uma excelente sessão especial. Muito obrigado, boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. 7. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente dessa casa, Edi Salomão. Assumindo os trabalhos da minha diretora, eu concedo a palavra ao presidente dessa casa, o vereador Pedro Alexandre Knoibla, pelo tempo de até 12 minutos para as suas colocações. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que se fazem presentes aqui nesta sessão e a todos que nos assistem pela internet também. Eu quero também me manifestar aqui com relação à eleição da ASP, e deixar aqui os nossos cumprimentos ao Alisson e à sua equipe. Espero que realmente consigam fazer um bom trabalho junto à associação, da qual eu sou sócio, e a gente se coloca à disposição também para o que for preciso e necessário para que haja realmente o melhor andamento possível naquela instituição, porque contribuímos mensalmente e também entendemos ser uma entidade que merece respeito e merece ser gerenciada de forma com qualidade e com seriedade. Então, o Alisson é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Espero que ele consiga colocar em prática tudo aquilo que ele deseja, né? Às vezes a gente tem alguns desejos que não são possíveis se colocar em prática, mas que ele consiga, pelo menos, realizar a maioria daquilo que ele sonha como ideal para a ASP, Associação dos Servidores Públicos de São Bento do Sul. Com relação à manifestação do vereador Fernando Malon sobre a Assembleia do Sindicato, no dia 28, eu ainda não tenho a confirmação se poderá ser, mas a princípio sim, né? Então que fica o meu reforço também, o meu pedido, porque nós sabemos da importância que essas assembleias para a formação da pauta de negociação com o Executivo, elas são muito importantes e é fundamental que haja a participação dos funcionários. Nenhum sindicato pode ser forte se não tiver por trás ou junto, ao lado, a participação do funcionário.
aquelas pessoas que hoje estão na diretoria do sindicato e aquelas que estavam, enfim, qualquer um que se coloque à disposição para estar frente ao sindicato, não tem a mesma força do que toda a categoria junta, né? Então fica também o meu convite, né, apesar de eu não fazer parte desta gestão do sindicato, mas como servidor público fica o meu convite a todos os servidores que venham. Então, no dia 28, a partir das 18 horas, vereador Fernando Malon, em primeira convocação, a participação maciça do servidor é muito importante para que sejam colocadas na pauta aqui as reivindicações que são de todas as categorias dentro dos servidores públicos. É muito importante que haja essa participação, até porque desta Assembleia também sai ou é composta a comissão que vai depois fazer parte das negociações com a Prefeitura. Eu quero também deixar aqui os meus cumprimentos, né, apesar de por circunstâncias não muito felizes, né, ou então num momento bastante conturbado, mas fica aqui a minha saudação e os meus parabéns, as minhas congratulações à Etiane, a enfermeira Etiane, que assumiu interinamente a pasta da Secretaria de Saúde do município. Ela já era diretora e agora interinamente está respondendo pela secretaria, como secretária, no afastamento do secretário Manuel. Então fica aqui a minha manifestação de apoio, dizer a ela do nosso comprometimento também com aquilo que ela pretende fazer, né, e que ela consiga dar sequência em todas as ações que a Secretaria de Saúde está fazendo. É uma pessoa de competência, comprometida com o trabalho, e desejo a ela muito sucesso. Vereador Paulo, quer uma parte? Uma parte, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não me inscrevi na palavra ali, mas gostaria de deixar aqui o meu incentivo para ela, porque eu conheço bem ela, é uma excelente profissional, e desejar sucesso, né? Meus parabéns por ter assumido. E eu sei que ela vai dar conta, porque ela é muito profissional no que ela faz, uma pessoa espetacular. Então, desejo sucesso mesmo de coração para ela. E lá precisa também muita garra, né? Porque a Secretaria de Saúde é das mais importantes, né? Então, realmente ela pegou uma pasta que não é fácil de tocar, não é fácil de levar. E também quero deixar aqui, aproveitar, o meu apoio ao Manuel, que aconteceu esse episódio aí, mas eu confio muito nele, eu conversei bastante com essa pessoa, e ele tem um histórico muito bom dentro da política, né? Então, eu acredito muito que ele vai sair dessa aqui fácil. Ele vai sair fácil e vai provar que existe muita politicagem em cima desses fatos aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Também tenho esse mesmo sentimento, creio que essas investigações, elas já, não sei se eram os mesmos fatos, mas assim como o vereador Fernando Malon colocou, alguns fatos que foram trazidos aqui, até a esta Câmara, por um requerimento de informação que o vereador já fez à época. Também foi o Ministério Público, também convocou informações, ou solicitou informações à Secretaria à época, e essas informações já foram repassadas ao Ministério Público. Então, estamos aí confiantes de que, dentro em breve, tudo isso se esclareça e possamos voltar à normalidade, né, dos trabalhos. Mas, enquanto isso, eu também peço, né, a todos os servidores da saúde, a equipe mais próxima da Etiane, que a ajudem, né, que deem que deem aquela força necessária, aquele apoio, aquele trabalho que a gente sabe que é inerente do servidor público, da grande maioria, né? Muitas vezes a gente escuta críticas fáceis e vazias com relação ao servidor público. Quero aqui me manifestar no sentido da credibilidade e do trabalho que a gente conhece, né, que o servidor público do município de São Bento do Sul realiza, né, de uma forma especial, até por proximidade, à Secretaria de Saúde. Então, eu peço aos servidores da saúde, aqueles que estão próximos e aqueles que estão também distantes, que, nesse momento de interinidade da Etiane, possam ajudá-la a conduzir essa pasta que, como o senhor disse, vereador Paulo, é muito importante e é muito complexa,
por conta de tudo o que realiza. Quero me manifestar com relação ao Municipal de Futsal de Veteranos. Já fica aqui um convite a todos os vereadores, dia 21, sexta-feira, a partir das 19 horas, tem 2 jogos. Tatus Bar e Mercado HC contra a CR Barcelona Master, isso às 19 horas, e às 20 horas, Nova Autoelétrica e de Cauto Aluminoide. Então, fica aqui o convite, né? Foi passado pela Fundação de Esportes, e Futsal Veteranos, né? Para essa sexta-feira. Dizer que já estão sendo implementadas algumas alterações na rua Guilherme Scheide, e para os motoristas ficarem atentos, que a rua Guilherme Scheide, para localizar todos aqueles que nos assistem, é a rua que desce do Roberto Grant em direção a Móveis Weiermann ali, né? Então, a loja da Móveis Weiermann. Então, a rua, ela ganhou estacionamentos dos 2 lados e ela passou, lá de cima, ela passou a ser ela tinha 2 pistas de rolamento, passou a ter uma só se bifurcando ali no final, quando tem a necessidade de você fazer a escolha se vai para a direita ou para a esquerda, né? Mas, então, essa modificação acaba tendo mais espaços para estacionamento naquela região. Quero parabenizar também a Fundação Cultural, a Banda Tremel e a todos aqueles envolvidos nesse processo por mais uma retreta de verão que foi realizada ontem no bairro Rio Vermelho Estação. E já deixar o convite para a próxima retreta, que vai se realizar na quarta-feira que vem, às 19 horas, no bairro... Perdi aqui a minha cola. Na Dona Francisca, né? Lá na Dona Francisca, no bairro Bela Aliança, na Capela São João Batista, dia 26, quarta-feira que vem, a partir das 19 horas. E também uma outra informação, especialmente para os moradores do bairro de Serra Alta, que a partir, por uma solicitação que já foi feita por diversas vezes pelos munícipes, né, especialmente ali do bairro de Serra Alta, lá no Céu das Artes vai haver uma extensão da Escola de Música Donaldo Hitzmann, que contará com aulas de violão para a população da região, né, com um limite de até 50 alunos. Né? O professor Cristiano ele diz que as aulas vão ser inicialmente individuais, e aí tendo 25 vagas para ter aulas individuais, ou então, se a demanda for muito grande, podendo chegar até 50 com aulas em duplas. Então, as aulas serão ministradas pelo professor Cristiano Fendri, que é efetivo na Escola de Música, e ocorrerão durante 3 dias da semana, segundas, terças e sextas, nos períodos matutino e vespertino. Mais informações, procurem lá o Céu das Artes, ou então aqui a Fundação Cultural, para que possam se fazer as inscrições. O senhor me dá uma parte, sim, antes que o senhor conclua seu pronunciamento. Eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, para que solicitasse ao departamento competente da Prefeitura para que urgentemente arrumasse ali no início da rua Gustavo Katza, a buraqueira aí, o pessoal na internet está citando todos os vereadores aí para tomarem providência em relação à deficiência, está quebrado o início lá da... E também eu gostaria de pedir a sua intervenção e do líder de governo para que vão lá na Conrado Libre, que eu estive lá, e não está sendo implantados os raios curvatórios nas ruas, a empresa não está mais lá, não vi mais ninguém lá. Eles que, não sei se é a mesma empresa que fez na Carlos Milba, na João Milba, é a mesma empresa. A João Milba é um exemplo dos raios de curva que tem que ser feito. É um exemplo lá. As ruas laterais ali é um exemplo. Agora, na Conrado Libel, eles vão embora e vão deixar o problema para a semana. Se pudesse ouvir a sua intervenção lá, junto com o líder de governo, eu agradeço. Obrigado. Ok, vereador. Obrigado, presidente. Seriam essas as minhas manifestações. Obrigado, vereador. Transmito os trabalhos da mesa diretora
ao presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Kneiber. Próximo vereador inscrito, 2. vereador Jairson Sabino. O senhor tem o tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente nessa casa, nessa noite, a plateia virtual, nos acompanhando pelas redes sociais, as assessorias, funcionários da casa, boa noite. Excepcionalmente, um tempo melhor do que 3 ou 4 minutos, onde os representantes da comunidade podem se manifestar com um pouco mais de tempo, destacando, detalhando um pouco melhor os assuntos. Seria bastante importante que a gente pudesse, já falei sobre isso em ano anterior, que se pudesse rever com a anuência e a mesma vontade, com certeza, dos senhores vereadores, que pudesse rever o regimento interno dessa casa, para que o representante da comunidade, o vereador, pudesse ter um tempo de 8 ou 10 minutos, no mínimo, a cada sessão, aquele que quisesse falar, naturalmente, e tivesse que falar, que pudesse ter garantido esse tempo, independente de tempo regimental de 2 horas da sessão. Fica aqui enfatizado a questão, como eu disse, já falei isso em ano anterior, volto a citar, hoje, agora estamos no 4º e último ano, seria uma possibilidade de avaliação dos senhores vereadores para verificar uma possível alteração, se for de consenso, que ficasse garantido um tempo mínimo, eu falo aqui de 8 ou 10 minutos, pelo menos, porque 2, 3, 4 minutos, quando tem, quando não tem outras situações aí que o vereador acaba não podendo apresentar nessa casa as questões, os anseios da comunidade que vem procurar o vereador e procuram os 10 vereadores, não há dúvida. Então, aqui, dentro dessa situação, quero dizer que amanhã estaremos protocolando o relatório final da comissão processante do vereador César Acosta Godoy, com votação prevista para a próxima quinta-feira. Uma situação que está aí se delongando e, finalmente, vamos chegando às conclusões. E a população vai exigindo, tanto essa quanto a outra, que se desenvolve também nessa casa, do vice-prefeito Márcio Drevik. E nós esperamos, de fato, que isso, agora chegando a esse final, seja pela conclusão. Vamos ver se a casa, eu espero que sim, a casa está em sintonia com a municipalidade, com o cidadão, com o contribuinte, com o eleitor. Isso nós vamos ver em breve tempo agora, finalmente, né? A sequência, eu quero falar aqui, é possível que esteja nesse telão, uma das questões que a gente vem falando dessas obras, e nós temos algumas bocas de lobo. Pequena obra, né? Pequena, olha ali, ó, estourada. Essa é das novas, na Estevão Buchli, onde a obra passou há pouco um esgoto, foi feita ali a pavimentação asfáltica e boca de lobo. Isso é o típico exemplo do dinheiro jogado ali no ralo, literalmente, no lixo. Então, não se faz uma boca de lobo, como diz, tem algumas ali, ó, todo ao longo dessa via do Estevão Buchli, quem quiser pode passar lá para conferir, está ali. Né? Não fugiram de lá, com certeza. Está ali, ó. Isso poxa, não precisa se fazer um doutorado em engenharia para verificar que não vai aguentar um caminhão. Isso é para segurar as folhas, as pedras maiores, ali, ó, ficou uma pedrinha maior, está ali, ó, tá? Não vai aguentar. Ela parece robusta, só parece robusta, podem ver que é uma barrinha de ferro que é pequena. Isso aí tem que ser feito com grade de ferro, boca de lobo, aquelas grades de ferro que tinha 50 quilos de puro ferro, para passar um caminhão em cima. Isso aqui se coloca numa praça, para segurar as folhinhas ali, para não entupir a boca do lobo. Né? De repente, olha aqui, ó, não vai aguentar. Então, assim, não faça dessa forma. Não jogue o dinheiro do contribuinte no lixo.
É pouco, mas é mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Agora, tem outro aspecto muito mais grave, tá? A segurança de quem passa ali. Por um acaso, um motociclista precisar passar por algum aperto, alguma coisa, por aquele canto ali, eu tenho para mim que ele vai cair. Ou um ciclista, né? É bem possível que ele vai levar um baita de um tombo. Aí não é só o desperdício do dinheiro da boca de lobo, do valor que o contribuinte pagou para trocar. Enquanto colocar desse tipo, vai quebrar, isso é óbvio. Mas o perigo de uma boca de lobo que vai arrebentando, não aguenta o trânsito pesado, né? E vai arrebentar com certeza, mas alguém vai se machucar ali, tá bom? Então vamos lá. Aqui dentro dessa situação que está aí, todo mundo falando, todo mundo reclamando, que não há uma fiscalização, pelo menos não adequada. Uma senhora, o filho me relatando, sabia, minha mãe me passou as fotos, eu não vou colocar aqui no telão, obviamente, mas me passou as fotos. Caiu em frente ao hospital, num desses buracos, o pai. Mas eu tenho outra de uma senhora, ele está falando do Eduardo aqui de uma mãe agora, eu tenho uma outra de uma senhora de 79 anos, está com o rosto todo cheio de edemas, todo roxo, e esse agora, o Eduardo me corrigindo aqui, me lembrando, de frente ao hospital, foi um pai. Machucou, quebrou, deu fratura, um baita de um tombo. Tá? No hospital, muita gente passando, a gente vê naquela faixa elevada, pessoal passando ali de cadeira de rodas, passando com muletas, passando com apoio, tendo alta, dando entrada. Óbvio, é um hospital. É óbvio que as pessoas passam com dificuldade. Aí vai o pessoal das obras ali e deixa aquela situação daquele jeito ali. Tá? Então, está aí. Eu quero falar aqui, então, dessa situação, já falando das ruas do município em geral, que não tem o que dizer, né? Não existe essa fiscalização preconizada e que provavelmente o contribuinte está pagando. Recebemos uma reclamação essa semana de baderna, de malaco, de vagabundo dentro do ônibus. Isso não é cidadão, isso é malaco. Dizem que possivelmente poderiam ser estudantes. Acho pouco provável também. Mas dentro do ônibus do Transportes Rainha, num horário de 18 horas, 17h30, 18 horas, ali do bairro 25 de Julho. Então, veja só, a lei, nós fizemos aqui a lei, não pode bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica não pode som alto, não pode bagunça, não pode baderna, palavreado impróprio e tal. E aí diz a lei que o motorista vai parar o ônibus, vai pedir para acessar a esculhambação. Se não cessar, ele vai pedir para a pessoa desembarcar, ou as pessoas desembarcarem. Se não houver um acerto, chama a polícia. E ainda falamos na ocasião de telefone celular para os motoristas, o gerente do Rainha disse que aqui não pega uma operadora, lá no outro bairro não pega outra operadora, e foi feito ali a sugestão, então, para que se colocasse um rádio sistema, um HT, um rádio pequeno, um rádio relativamente barato, fica no ônibus, para essas situações, para chamar a empresa, no ônibus quebrou, para chamar a polícia, se for preciso, para chamar uma ambulância, um bombeiro, se alguém passar mal dentro do ônibus, um rádio é muito prático, muito rápido e pega em todo lugar. Não tem essa coisa de operadora que não pega. Como as sugestões, depois da promulgação da lei, isso seria incluído, que nós acordamos naquela ocasião, que seria incluído na nova licitação, está no limbo. Está no limbo, porque esse governo não teve ainda a competência de fazer a licitação que venceu no último governo do Sr. Turek. O último ano do governo dele, certo? No 4º ano venceu a licitação, e aí chegamos no 4º ano desse, e estão empurrando com a barriga, e vamos deixando assim. A frota está sucateada, estão cortando horários por conta, os ônibus estão lotados, não há manutenção, troca de pneu, suspensão, nada disso. Deixa assim, toca assim do jeito que der. E a empresa trabalhando à base de liminar. Tá? E aí, como a LACO fazendo esculhambação, e a empresa disse, não tem lei que resolva isso, que dê. Eu falei, sim, liguei hoje, falei com o senhor Flávio, que é o gerente lá, vocês têm lei, sim, senhor. Tá? O senhor pega a lei, vou te mandar uma cópia da lei para o senhor verificar, conscientize seus motoristas, que se houver esculhambação, é só parar o ônibus e aplicar a lei. Não tem muita... E se for menor de idade que estiver esculhambando, pare o ônibus e chame o conselho tutelar. Nós falamos, demos a divulgação, só uma empresa, não tinha muita gente para avisar, é uma empresa só, e eles estão sabendo. Tá? Então, está aí. Quanto a essas obras, tem que verificar, intensificar, melhorar a sinalização dessas obras de esgotamento sanitário, está sendo feito por empresa aí para o SAMAI, que a sinalização
pessoal continua reclamando, a população reclamando. Tá? Temos aqui essa situação lamentável de fura-filas. Finalmente, a polícia conseguiu começar a tomar uma providência com isso, já vem um ano investigando. E uma situação lamentável. Eu não tenho dúvidas, a escolha foi péssima do nome desse médico para ser o secretário de saúde. E os números estão aí, as consequências estão aí, os apadrinhamentos, os privilegiamentos, tudo está aí. Tá? Eu digo que justiça que tarda, falha. Mas, ainda assim, agora, somente no 4º ano, mas está saindo alguma coisa. Há quem diga, poxa, vamos pagar um secretário e 2 diretoras que estarão afastadas, nós vamos pagar. Não vão trabalhar, nós vamos pagar. Quantas diretoras recebem ordem? Mas o secretário, eu tenho certeza que sai mais barato pagar para ele ficar em casa do que pagar para ele ficar na secretaria. Vai sair mais barato para o contribuinte, não há dúvida sobre isso. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tá? Porque o secretário, o atual secretário, ou até então o secretário, só tumultuava o trabalho, deu um trabalhão para os médicos aqui com toda aquela situação, processando 37 médicos, não se chega a uma conclusão, está lá o acordo, está lá a ata assinada pelo então secretário de saúde, está tudo lá. E daí vamos verificar o que vai acontecer lá na frente. Mas nessa queda de braço que o secretário resolveu empreender com os demais médicos, o cidadão ficou no prejuízo. Aquele cidadão que precisa do SUS funcionando está no prejuízo. As especialidades sumiram do serviço público, das unidades de saúde. Né? Aqui, conversando hoje com o presidente do Sindicato de Servidores, o senhor Mafra, que os servidores começam a voltar, começam a se filiar no Sindicato de Servidores. É um bom sinal. O que as pessoas querem? Credibilidade. Só isso, credibilidade, transparência, competência, que ninguém tenha livros fechados. E aí o pessoal estava começando a voltar, e quer se filiar, quer saber dos benefícios, quer saber dos convênios. Óbvio, né? Na chapa, nós tínhamos hoje, coincidência ou não, 2 tucanos, chapa 1 e 2, com Alisson Ricardo Prado, com o seu Amarido Cabral na segunda chapa, chapa 2, e venceu a primeira. E nós desejamos ao Alisson do Prado pleno sucesso nessa administração da ASP. Tem gente dizendo aqui no Facebook já que tomara que agora até o caso ASP possa andar. Né? Nós esperamos que sim. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram. Pois não? No procedimento dos processos de cassação, eu quero deixar para os vereadores, que cada vereador pode se manifestar durante 15 minutos e o acusado por 2 horas. Mas também poderá ser pedida a leitura de qualquer peça. Para evitar, para não ser necessário ler tudo, eu ia pedir aos vereadores que, se puderem passar na Câmara nos próximos dias, amanhã, segunda, terça, vai estar perto de terça, e quarta já também é o julgamento, mas se puderem se antecipar e quiserem ver as peças que estão no processo, para evitar ter que pedir, é um direito de qualquer vereador, e é um direito do acusado, de pedir para a leitura de qualquer peça. Mas vai ficar muito extenso as coisas todas, quem vai ler é o vereador Reli, daí, né? Se ele quiser ler tudo, fique à vontade, vai ser bastante. Então, quem quiser ver as peças na secretaria, para evitar de ser lido aqui, porque senão vai demorar muito. Né? É uma sessão que tende a ser demorada, e isso só vai tomar um tempo que seria desnecessário. Então, os vereadores que tiverem essa disposição de lerem as peças do processo antes, já a gente ganha bastante tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. É bastante pertinente a sua manifestação. Creio que seja realmente importante, né, que todos nós nos inteiremos de todos os passos que foram dados pelas comissões e que a gente possa ler as peças. Obviamente, como o vereador Malon falou, é um direito, tanto da defesa quanto dos vereadores, a leitura de qualquer peça, aliás, no início da sessão, né, no momento específico para isso. Mas, se os vereadores já tiverem feito essa leitura antes, fica muito mais
eficaz, muito mais eficiente o andamento de todo o processo. Então, nossos cumprimentos a todos os senhores e senhoras que se fizeram presentes aqui nessa casa durante esta sessão, a todos aqueles que estiveram assistindo a essa sessão de suas casas ou pela internet. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 27 de fevereiro, às 19 horas. Porém, convoco também a todos os senhores vereadores para a sessão especial no dia 26 de fevereiro, quarta-feira, 14 horas, para a votação do relatório final da comissão processante referente à denúncia 001, e na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, às 9 horas da manhã, a denúncia referente à denúncia número 002. Quinta-feira. Então, 2 sessões especiais, quarta-feira, dia 26, 14 horas, e quinta-feira, dia 27, às 9 horas da manhã, e a próxima sessão ordinária, na quinta-feira, dia 27, às 19 horas. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e está encerrada a sessão.